Iniciaremos o nosso estudo pelas medidas assecuratórias. Percebam, a infração criminal normalmente causa prejuízo à vítima. Esta deseja não só visualizar o encarceramento do seu algoz, do seu ofensor, mas também, principalmente, a reparação pecuniária dos danos causados pela infração criminal. E a forma de conseguir esta reparação dos danos, como regra, é ajuizando uma ação. Uma ação na esfera cível. Ocorre que, doutores, neste ítere, o réu pode dilapidar o seu patrimônio. E a vítima, desejando que o réu não venha dilapidar o seu patrimônio, na esfera criminal, pode se valer de ferramentas para inviabilizar esta dilapidação. Estamos aí diante das medidas assecuratórias, que são as ferramentas dadas, doutores, à vítima para que, no transcurso da persecução criminal, inviabilize o ofensor de dilapidar, de pulverizar o seu patrimônio. Agora vejam, o processo penal trata das medidas assecuratórias como gênero, trazendo como espécies o sequestro e a hipoteca legal. Vejam, meus amigos, eu preciso desfazer neste momento a distinção entre as medidas assecuratórias cabíveis aos bens imóveis e aos bens móveis. Se o bem objeto da constrição é produto do crime, é dizer, é aquele bem que foi diretamente subtraído pelo agente, que foi objeto direto da conduta delituosa. Exemplo, o indivíduo que furta um relógio, este relógio é produto da infração criminal. Passa a ser constringido através da medida de busca e apreensão. Mas, se o objeto é proveito da infração, vale dizer, a especialização do produto, nós estamos diante das medidas assecuratórias a viabilizar a constrição deste bem. Porque o proveito da infração criminal, ele é constringido através do sequestro. Então vejam, os bens imóveis, frutos dos proventos da infração, serão objeto de sequestro. Vejamos a leitura do artigo 125 do Código de Processo Penal. Código de Processo Penal, artigo 125. Caberá o sequestro dos bens imóveis adquiridos pelo indiciado com os proventos da infração, ainda que já tenham sido transferidos a terceiro. Então vejam que os bens imóveis de origem ilícita serão objeto de sequestro. Agora, doutores, mesmo que este bem tenha sido transferido a terceiros, mesmo assim o sequestro ainda é válido. Agora percebam, precisamos identificar o momento para a decretação do sequestro. Ao magistrado cabe decretar o sequestro, doutores, e ele pode fazê-lo não só na fase do inquérito policial, mas também na fase do processo. É dizer, o sequestro dos bens imóveis de origem ilícita é cabível não só na fase inquisitorial, mas também na fase processual. Doutores, uma vez determinado o sequestro, a parte interessada pode combatê-lo e o fará através dos embargos. Meus amigos, os embargos são um meio de combate ao sequestro, sendo que estes embargos serão apreciados na própria esfera criminal. Contudo, o magistrado criminal vai apreciar os embargos tão somente após o trânsito enxugado da sentença criminal. E isto ocorre justamente para que não haja contradição entre a apreciação dos embargos e o julgamento meritório da demanda principal. Contudo, doutores, preciso observar aos senhores qual o fundamento destes embargos. Percebam, estes embargos têm fundamentação vinculada. É dizer, o embargante deve fundamentar os seus embargos de acordo com a pré-estipulação permissiva legal. Ou seja, doutores, vejam, o dono do bem
tem como fundamento tão somente que o mesmo não teve origem lícita. É dizer, o réu, ao embargar, deve fundamentar os seus embargos tentando demonstrar que aquele bem imóvel não tem origem lícita, é dizer, não é fruto dos proventos da infração. Contudo, percebam, mesmo que o bem já tenha sido transferido a um terceiro, mesmo assim os embargos podem ser decretados. E este terceiro pode validamente embargar, tem legitimidade para tal. E o fundamento dos embargos do terceiro vai ater-se tão somente a informar que estava de boa fé. É dizer, meus amigos, o terceiro, no fundamento dos seus embargos, levará elementos para demonstrar que estava de boa fé quando da aquisição deste bem imóvel. Agora, doutores, vejam bem, o sequestro, a medida sequestro de bens imóveis, comporta também recurso. E o recurso para guerrear o sequestro é o recurso de apelação. É dizer, o apelo, como recurso subsidiário no processo penal, é aquele adequado para guerrear a medida sequestro. Doutores, o sequestro pode ser levantado. Vejam bem, se, uma vez decretado o sequestro, não for iniciada a ação penal num prazo de 60 dias, este sequestro deve ser levantado. Assim como, meus amigos, se, ao final do processo criminal, o réu for absolvido ou for julgada extinta a punibilidade. E por fim, doutores, o sequestro será levantado se o terceiro prestar caução, visando justamente inibir a constrição do bem. Cabe ao terceiro a prestação de caução, que implica então no levantamento do sequestro. Doutores, agora quero lhes fazer uma observação. Uma vez determinado o sequestro, o magistrado criminal vai estipular o registro do mesmo no competente cartório imobiliário, uma forma de, doutores, ratificar o sequestro anteriormente determinado e inibir a evidência que terceiros que objetivem comprar o bem sejam surpreendidos com esta medida preliminar decretada. Agora, vamos tratar do sequestro de bens móveis. E, meus amigos, de forma sucinta, eu lhes diria que quanto ao sequestro de bens móveis de origem ilícita, vamos aplicar tudo quanto tratado no que se refere ao sequestro de bens imóveis. É dizer, a disciplina é extremamente similar, com uma única restrição. É óbvio que o sequestro de bens móveis de origem ilícita não se submete ao registro no cartório imobiliário. E, meus amigos, o senhor precisa ter em mente, mais uma vez, a distinção por nós já ressaltada. O sequestro de bens móveis de origem ilícita, esses bens móveis passíveis de sequestro, constituem-se em proveito da infração. É dizer, a especialização do produto. Porque o senhor já sabe, o produto da infração não é objeto de sequestro, e sim de busca e apreensão. A respeito, meus amigos, vejamos a leitura do artigo 132 do Código de Processo Penal. Código de Processo Penal, artigo 132. Proceder-se-á ao sequestro dos bens móveis se, verificadas as condições previstas no artigo 126, não for cabível a medida regulada no capítulo 11 do título 7º deste livro. E a medida prevista no capítulo 11, título 7 do Código de Processo Penal, a qual o artigo 132 do CPP faz referência, nada mais é do que a busca e apreensão, porque esta cabe do produto do crime, sendo que o proveito, meus amigos, volto a lhes dizer, é passível de sequestro. Lhes faço uma observação final acerca do sequestro. Seja ele de bens imóveis, seja ele de bens móveis. Ao final do processo criminal, em havendo uma sentença condenatória transitada em julgado, os bens passíveis de sequestro serão levados a leilão. Seja, doutores, esse leilão determinado de ofício ou a requerimento das partes. E, meus amigos, o produto do leilão,
O que não aproveitar ao lesado será perdido em favor do Tesouro Nacional. É dizer, o produto do leilão, doutores, vai viabilizar o ressarcimento da vítima pelos danos causados pela infração criminal e o restante, se houver sobra, será destinado ao Tesouro Nacional. Doutores, agora a vítima pode desejar constringir os bens imóveis de origem lícita do réu. E ao assim fazer, pode valer-se da medida hipoteca legal. A hipoteca legal, doutores, é o procedimento incidental destinado a constringir os bens imóveis de origem lícita. E lhes ressalto, meus amigos, uma vez determinada a hipoteca legal, o titular do bem não perde a administração do mesmo. Contudo, a hipoteca legal será registrada no competente cartório imobiliário. E lhes digo mais, doutores, a hipoteca legal só cabe na fase processual e, mesmo assim, em havendo certeza da materialidade delitiva e também indícios de autoria. O procedimento para especialização de hipoteca está tratado no artigo 135, no caput e em seus parágrafos. E vejam que o interessado deve apresentar uma petição indicando não só o valor do prejuízo, mas também os bens que possivelmente fazem parte do patrimônio do suposto autor do fato. Meus amigos, o juiz, diante desta petição, devidamente fundamentada e comprovando a titularidade desses bens, determinará uma avaliação. A avaliação, doutores, que comporta até mesmo a consulta dos autos por parte do avaliador. Patrocinada a avaliação, as partes são chamadas a manifestar-se no prazo de 2 dias e o juiz determinará o registro da hipoteca tão somente dos bens essencialmente necessários para a reparação dos danos. Doutores, vejam, o réu pode inibir a determinação da hipoteca do imóvel, prestando competente caução. Vejam a leitura do parágrafo 6º do artigo 135 do CPP. Código de Processo Penal, artigo 135. Parágrafo 6º. Se o réu oferecer caução suficiente em dinheiro ou em títulos de dívida pública, pelo valor de sua cotação em bolsa, o juiz poderá deixar de mandar proceder à inscrição da hipoteca legal. O parágrafo 6º, então, viabiliza a prestação de caução, inibindo a inscrição da hipoteca. Quero lhes fazer uma observação final acerca do tema hipoteca. Doutores, em havendo trânsito em julgado de uma sentença condenatória, os autos, doutores, da hipoteca serão remetidos à esfera cível para que lá haja a liquidação e, posteriormente, execução. É dizer, meus amigos, enquanto no sequestro dos bens de origem ilícita nós temos o leilão feito na própria esfera criminal, a hipoteca legal que venha constringir no bem imóvel de origem lícita legal é remetida posteriormente, após o trânsito em julgado de uma sentença condenatória, à esfera cível, para que lá haja a liquidação e posterior execução. Meus amigos, vamos falar agora do chamado arresto. Em não havendo bens imóveis ou mesmo havendo imóveis, estes sejam insuficientes no seu valor para viabilizar a reparação dos danos, pode-se determinar então arresto dos bens móveis de origem lícita. É dizer, doutores, os bens móveis servem para a constrição tão somente em não havendo imóveis de origem lícita ou mesmo que haja, esses não sejam suficientes. Código de Processo Penal, artigo 137. Se o responsável não possuir bens imóveis ou os possuir de valor insuficiente, poderão ser arrestados bens móveis suscetíveis de penhora, nos termos em que é facultada a hipoteca legal dos imóveis. Doutores, vamos tratar agora de mais uma medida securatória, o incidente de falsidade documental. Percebam que o conceito de documento já enfrentado por nós diz respeito ao documento como aquele papel que condensa graficamente o pensamento de alguém.
esta lição do professor Mirabete. E vimos que a doutrina tem enxertado no conceito de documentos outros objetos que não mero papel. Assim como, doutores, o CD, os DVDs, as fitas cassetes, é dizer, todos esses objetos seriam tratados também como documentos. E na classificação documental, doutores, rememorando aos senhores, nós temos o documento em sentido estrito, que é aquele papel que eventualmente serve como prova, mas que não foi produzido para tal, e temos o conceito de instrumento. Instrumento, meus amigos, sendo aquele objeto produzido diretamente no intuito de servir como prova. Falamos também, aos senhores, dos chamados documentos públicos, aqueles patrocinados por um oficial no exercício das suas funções. Doutores, os documentos públicos gozam de presunção relativa de veracidade e autenticidade. E nós temos os documentos particulares, aqueles patrocinados por nós, pelos particulares. Doutores, uma vez apresentado um documento no processo, e o senhor indagaria, Nestor, qual o momento oportuno para apresentar um documento no processo? Eu lhes digo, a qualquer tempo. A regra no processo penal é que os documentos podem ser apresentados a qualquer momento no processo criminal. Vejam, se os documentos podem ser apresentados a qualquer momento na persecução criminal, este documento pode ser falso. É dizer, pode-se suscitar a falsidade deste documento. Não só a falsidade material, é dizer, a montagem do documento, meus amigos, o documento foi fabricado de forma falsa, mas também a falsidade ideológica. É dizer, formalmente o documento é íntegro, mas os dados nele contidos são falsos. A falsidade documental, meus amigos, pode ser suscitada a qualquer momento. E o magistrado criminal, então, vai viabilizar a instauração deste procedimento incidental para a apuração desta falsidade. Vamos, então, enfrentar sumamente o procedimento. Meus amigos, primeiro vai haver a arguição. A arguição, doutores, que deve ser feita em uma petição necessariamente escrita. Apresentada esta petição arguindo a falsidade do documento, o magistrado oportuniza a oitiva da parte contrária. E esta parte contrária será ouvida no prazo de 48 horas. Oportuniza-se a ela, então, manifestar-se no prazo de 48 horas. Doutores, já apresentada a petição e com a manifestação da parte contrária, abre-se o prazo para prova, ou seja, as partes terão sucessivamente o prazo de 3 dias para demonstrar o alegado nas suas respectivas petições. Doutores, superada a fase probatória, cabe ao magistrado agora, se entender necessário, determinar diligências para esclarecer pontos relevantes. E eu observo aqui que a principal diligência afeta seria o exame pericial. Meus amigos, a perícia poderá esclarecer uma eventual falsidade e demonstrar, então, a materialidade delitiva. Doutores, em havendo ou não as diligências, cabe ao magistrado agora decidir deliberando acerca do incidente. Meus amigos, está aí sumamente o procedimento. Agora, ficaria a pergunta, doutores, quem tem legitimidade para suscitar o procedimento? Vejam, este procedimento pode ser suscitado pelas partes, sendo que, se for por procurador, o mesmo deve ter obrigatoriamente poderes especiais, e o juiz pode reconhecer, até mesmo ex officio, a falsidade documental. Se o juiz reconhece ex officio como falso um documento, é óbvio, não necessita haver a instauração deste procedimento incidental. Agora, doutores, reconhecida a falsidade documental, ficaria a indagação. Quais os efeitos da mesma? Meus amigos, a instauração deste incidente visa justamente retirar este documento reputado como falso
dos autos processuais. É dizer, doutores, olha a observação fundamental. Os efeitos do julgamento do incidente de falsidade documental são tão somente endoprocedimentais. Ou seja, o julgamento do incidente não faz coisa julgada. Vale dizer, tem como único efeito a retirada dos autos do documento reputado como falso. Percebam, doutores, ao final do procedimento, se o juiz reconhece a falsidade documental, deve remeter os autos ao Ministério Público para a apuração de um possível crime de falso, de um possível crime de falso, porque percebam, se o Ministério Público entender que crime não houve, pode simplesmente promover o arquivamento dos autos. E vejam, mesmo que o Ministério Público entenda que houve infração criminal, ao promover a denúncia, ao final do processo o indivíduo poderá ser absolvido. É dizer, o reconhecimento da falsidade documental no respectivo incidente não tem o condão de fazer coisa julgada. O indivíduo não vai ser de pronto condenado ou absolvido. A única consequência será a retirada deste documento dos autos do processo e a remessa do incidente ao Ministério Público, que, se entender, promoverá a ação criminal e, mesmo em havendo ação criminal, o indivíduo poderá ser absolvido, porque o juiz pode reconhecer que crime de falso não houve. Agora, doutores, qual o recurso para combater o julgamento do incidente de falsidade documental? Vejam, o sistema recursal do incidente de falsidade documental é interessante, porque, seja julgando pela procedência, leia-se, reconhecendo a falsidade documental, seja julgando pela improcedência, ou seja, reconhecendo que o documento não é falso, esta decisão comporta recurso em sentido estrito. Ou seja, o recurso em sentido estrito é o meio hábil para guerrear a decisão do incidente de falsidade documental, seja pela procedência, seja pela improcedência do mesmo. Vejamos a leitura do artigo 581 em seu inciso 18. Código de Processo Penal, artigo 581. Caberá recurso no sentido estrito da decisão, despacho ou sentença. Inciso 18. Que decidir o incidente de falsidade. Percebam que a decisão, qualquer que seja a deliberação, comporta o recurso em estudo. Como dica de estudo de hoje, quero ressaltar a importância das medidas assecuratórias e a distinção a ser feita pelo aluno entre o sequestro de bens imóveis, o sequestro de bens móveis, sendo os mesmos de origem ilícita, a hipoteca legal cabível para os imóveis de origem lícita legal e, doutores, ainda ressaltar a importância do incidente de falsidade documental e chamar a atenção de que os efeitos do mesmo não levam à formação da coisa julgada. É dizer, futuramente, o indivíduo pode ser absolvido e até mesmo o Ministério Público poderá promover o arquivamento do respectivo procedimento, entendendo que crime não houve. Por hoje é só, até a próxima.